Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a fazer o nosso estudo em Gálatas capítulo 5 e do versículo 1, ok? Antes que nada vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais um dia e que Ele venha falar com o coração de cada um de nós, ok? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse momento te entregamos esse estudo nas tuas mãos. Que seja o teu Espírito Santo a direcionar a sabedoria, principalmente, Pai, a abrir o nosso entendimento para que possamos colocar em prática a tua palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, como eu tinha dito, vamos estar a ver, Gálatas capítulo 5, do versículo 1, que diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com Cristo, que nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Vou ler mais uma vez. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, o que quer dizer esse versículo? E nós, uma vez Jesus entrando na nossa vida, uma vez nós tendo contato com o Espírito Santo, vendo a mão de Deus, vendo que o Filho de Deus não morreu em vão, mas sim que não foi, por exemplo, um conto de fadas, não, mas sim que foi algo real. E vendo a manifestação de Cristo na nossa vida e vendo avanços que estamos a ter depois de começar a andar nesse caminho com Jesus, sim, com muitas tribulações, com dificuldades, mas sim tendo também resultados. Porque aquele que é perseverante vai ver a mão de Deus. Quando nós falamos, não, eu não estou a ouvir a Deus, Deus não é comigo e tal, é porque nós não estamos a colocar em prática a palavra de Deus. Porque nós, quando começamos a colocar em prática a palavra de Deus, nós começamos a ver que a palavra de Deus tem vida, começamos a ver também que a nossa vida também tem sentido. Mas quando não colocamos em prática, é fácil dizer que Deus não me ouve, que não vale a pena seguir a Deus. Então, tudo isso são coisas que a nossa carne, ou seja, o nosso coração manda para a nossa mente. De que vale a pena servir a Deus? De que vale a pena obedecer a Deus? Mas quem realmente coloca em prática vai vendo diferença na sua vida, vai vendo benefícios que isso vai dando na sua vida, tanto interiormente como exteriormente. E também vai vendo que as pessoas que estão ao seu redor também são contagiadas por como eu posso dizer, por essa essência, não, que nos dá o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, aqui, por isso, diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Ou seja, por mais que venham tribulações, por mais que venham adversidades, por mais que a prova esteja difícil, não vamos deixar que tudo aquilo que já lutamos lá atrás venha se perder agora só porque estamos a passar por uma fase difícil. Não, pelo contrário. É pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que nos dê força, porque Ele disse que na nossa fraqueza é onde o poder dele não se aperfeiçoa em nós. Então nós temos que entender que se não temos força é pedir a Deus, mas não desistir. Porque já andamos muito, já sofremos muito, já passamos tribulações, já passamos por coisas piores. Então, sempre quando vem a luta, nós temos que entender que o primeiro passo a fazer é: eu vou me lembrar de tudo que Jesus já fez na minha vida. Eu vou me lembrar como foi que Jesus me encontrou quando estava no princípio. Como eu me encontrava no princípio. Então, ao lembrar como nós encontramos ao princípio com Deus, e de como Deus nos encontrou abatidos, depressivos, ansiosos, no meio da tristeza, no meio da escuridão, sozinhos, sem ninguém para nos apoiar. Então vamos tentar lembrar desses momentos para que nós possamos ter essa força. Desculpa. Por quê? Porque se nós começarmos a alimentar com o espírito de derrota, de falar assim, não vai dar certo. A minha vida é sempre assim. Já lutei, mas parece que não avança. Então vai ficar assim. Vai ficar sem avançar. Mas quando nós entendemos que, na nossa aflição, temos que recordar, temos que fazer com que a nossa mente venha a recordar tudo aquilo que Jesus já fez na nossa vida, aí vamos ter força. Vamos ter força porque vamos dizer, não, quando Jesus entrou na minha vida, eu estava no pó, eu estava no fundo do poço. Eu estava depressivo, eu não sabia que direção tomar, mas hoje, se eu estou assim, eu também sei que Deus também vai colocar a sua mão, assim como colocou lá no passado. Então não podemos aceitar um espírito de derrota pensando que Deus não vai fazer nada. Não, Deus vai fazer.
Deus vai fazer, só que nós também temos que fazer com que a nossa mente venha lembrar, porque o nosso coração não quer que lembremos, mas fazer com que a nossa mente venha lembrar de tudo aquilo que Jesus já fez por nós lá atrás. É aí onde nós vamos entender que Jesus, quando nos encontrou, quando começamos a praticar a palavra de Deus, vamos entender que quando Jesus nos encontrou, nós éramos escravos. Escravos do pecado, escravos dos nossos vícios, escravos das nossas manias, escravos dos nossos pensamentos negativos, escravos da nossa depressão, da nossa ansiedade, da nossa angústia, escravos de tudo que nos oprimia. Mas aí a nossa mente vai se abrindo, por isso também aqui a palavra diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Tentar o máximo para não perder essa liberdade que Cristo nos deu. Porque o mundo pensa que seguir a Deus é religião. Então pensa que seguir a Deus vamos estar presos, assim como eu pensava, preso, não se pode fazer nada. Mas não é assim, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estar seguindo a Deus, temos a liberdade, porque a palavra de Deus diz assim: tudo me é lícito, ou seja, eu posso fazer tudo o que eu quero, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então somos nós que decidimos o que nos convém, o que não nos convém, mas sempre pedindo direção ao Espírito Santo, porque às vezes nos enganamos. Às vezes tem notícias que chegam na nossa vida que temos que responder tudo rápido, temos que fazer tudo rápido, porque temos que responder rápido, não porque é com pressa. Mas não, vamos falar assim: não, vou orar ao Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo a direção antes de tomar essa atitude. Porque muitas vezes as coisas que vêm para ser feito tudo rápido vai nos trazer desgraça lá na frente. Porque vamos fazer a base da emoção, a base do sentimento, a base do que os nossos olhos estão a ver. E é por isso que muitas vezes ficamos decepcionados. Então, no momento da nossa fraqueza, vamos orar a Deus. Para tudo, meu Pai, olha, eu estou aflito, não sei que decisão tomar, quero fazer isso, quero fazer outro, mas é da tua vontade. Não é dar o passo na frente e depois, quando uma vez dando o passo, vir perguntar a Deus. Porque depois ficamos frustrados. E pensando que Deus não quer ajudar, sabendo que desde o princípio podemos perguntar ao Espírito Santo se era vontade dele ou não. Ok? Então aqui, essa liberdade que Cristo nos deu é para que nós possamos entender que quando vem as tribulações, vem as lutas, não é chegar e tirar a toalha e falar assim: não, eu desisto, eu não quero mais, isso não é para mim, não. Pelo contrário, vamos lembrar tudo aquilo que Jesus já fez na nossa vida. Vamos lembrar os momentos maus, que pensávamos que nada podia dar certo, de repente Deus veio e fez assim, e nós ficamos de olhos abertos, falando assim: meu Pai, eu nem esperava que o Senhor ia fazer isso hoje. Então, essa é a nossa arma. Porque a fé que usamos lá atrás, que vemos a manifestação de Deus na nossa vida, então vamos usar aqueles milagres que Deus já fez na nossa vida para recordar, para lembrar que Deus não esqueceu de nós, que Deus não nos deixou na mão, mas sim que nesse momento estamos a passar por essa tribulação, em cima obedecendo, Ele nos está a dar a estrutura. E quantas vezes Deus nos salvou da morte, da perseguição, de pessoas que nos estavam a trair e Deus no momento certo mostrou. Quantas vezes pessoas que nos perseguiram, pessoas que nos caluniaram, pessoas que estiveram contra nós, mas nós ainda obedecendo a palavra de Deus, Deus foi e colocou a mão. Deus fez justiça. Quantas vezes? Então é esse momento onde parece que estamos na derrota de lembrar aquilo que Deus já fez. Porque nós esquecemos muito rápido. Porque como sempre queremos mais e mais e mais, esquecemos rápido do que Deus já fez lá atrás. Então essa é a nossa força, lembrar sempre do que Deus já fez lá atrás. Se Ele fez coisas grandes lá atrás, para tirar-nos da depressão, das opressões, Ele também vai fazer coisas maiores, ainda maiores. Então, quando vem essa tristeza, essa dúvida de desconfiar que Deus vai fazer algo na nossa vida, temos que sempre lembrar lá atrás o que foi que Deus fez na nossa vida. O que foi que Deus renovou na nossa vida. Como Deus nos encontrou antes de começar a obedecer a palavra dele. É aí onde a nossa força vai vir. Ela vai dizer: não, se Deus fez lá atrás, aqui também vai fazer. Em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder para limpar a minha mente. Sangue de Jesus tem poder para lavar a minha mente e deixar a minha mente sã. A minha mente limpa para poder crer no meu Deus. Meu Deus, olha, estou sem força para confiar e crer no Senhor. Mas me dê força, Ele vem e dá. Ok? Então, diz assim: e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, não vamos outra vez, só porque agora não está dando certo, só porque agora ainda não vemos a manifestação da mão de Deus na nossa vida, só porque agora, desculpa, minha garganta está mesmo, meu Deus,
peço imensa desculpa. Só porque agora parece que tudo está difícil, parece que não tem ninguém que eu possa contar com ele. Porque é assim, nós não podemos contar com ninguém, não podemos contar com pessoas. A nossa única confiança é em Deus, é o Espírito Santo, no nome de Jesus. Não podemos confiar nas pessoas. Quando nós colocamos confiança nas pessoas para resolver nossos problemas, estamos a desprezar a Deus. É mais que claro. Porque o homem, para poder ajudar-nos, é Deus quem guia, é Deus quem toca. É o Espírito Santo quem toca nas pessoas para poder nos ajudar. Então temos que entender que, se vamos colocar a nossa fé nas pessoas para nos ajudar, só porque lá no passado nós tínhamos ajudado essa pessoa, ou só porque simplesmente é uma pessoa de confiança, essa pessoa não nos vai ajudar. E vamos sujar nosso coração porque vamos ficar frustrados. E em cima, também vamos entrar nessa coisa de tristeza, melancolia, e raiva, mágoa, falta de perdão e por aí vai. Então, nós temos que entender que é assim. Deus é nosso guia. O Espírito Santo é nosso guia. É com o Espírito Santo que temos que perguntar, meu Pai, como é que eu devo fazer? Que caminho eu devo procurar? E aí ele vem e faz. Ele vem e mostra. Porque nem sempre a pessoa que contamos que vai nos ajudar, essa pessoa é quem nos vai ajudar. Porque talvez Deus não quer que essa pessoa te ajude, para que essa pessoa não esteja depois sentindo-se a glória de dizer, não, graças a mim ela tem isso, graças a mim ele tem isso. Não. Às vezes Deus coloca pessoas que nós nem conhecemos para que nos ajudem, para que as pessoas não venham depois a dar na nossa cara que eles nos ajudaram. Então vamos deixar Deus trabalhar, vamos deixar que Deus guie quem Ele quiser para que nos ajude, não nós a escolher pessoas. Porque quando dependemos de pessoas, vamos ficar frustrados e vamos sujar o nosso coração. Então aqui, por isso ele diz assim, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, debaixo da escravatura da escravidão que estávamos antes. Porque antes éramos escravos do pecado. Antes estávamos perdidos. Antes estávamos no abismo. Quantos aqui, eu imagino, com pensamento de suicídio? Eu, por exemplo, quando vem o dia mau, esse dia que eu falo assim, estou cansada, já não quero mais, já quero desistir, não? Isso não é para mim. Então aí o Espírito Santo me faz lembrar de onde Deus me tirou. E às vezes mesmo eu peço a Deus para me fazer lembrar de onde Deus me tirou. Então, porque eu antes de começar no caminho com Jesus, de ler a sua palavra, eu era uma pessoa depressiva. A minha mãe morreu. Para mim, mesmo tendo meus filhos, para mim a minha vida acabou. A minha vida não tinha sentido. Para mim, e na minha mente era só fazer coisas erradas, coisas que antes os meus pais não gostavam que eu fizesse. Eu comecei a ter esse desejo de fazer coisas erradas. Então, mas na minha cabeça era tanto faz. A minha mãe já morreu, não tem sentido, então a vida, sabe? Um dia mais, um dia menos nessa vida, tanto faz, não? E depois eu me lembro que às vezes as pessoas que eu amava chegavam perto de mim, eu começava a sentir uma vibração, era raiva. Mesmo ouvindo as vozes deles sem eles me falarem nada, já eu ficava irritada, já ficava assim com essa raiva dentro de mim. Então, e quando é que eu vi que eu precisava de ajuda espiritual? Porque eu fui até no hospital com crise de ansiedade, pensando que seria e taquicardia, ou seja, muitas coisas, não? E a pessoa pensa que tem algo a mais, não? Que está sofrendo um infarto ou coisa assim. Mas quando eu cheguei lá, e no fundo do poço, quando eu vi que os pensamentos que eu tinha na minha mente eram pensamentos de suicídio, aí eu mesma, o Espírito Santo colocou na minha mente, preciso de ajuda espiritual. Porque é assim, quando nós chegamos no fundo do poço, não vamos pensar que Deus não está conosco. Deus está conosco em todo momento. Só que nós temos essa escolha de saber se, uma vez chegar no fundo do poço, se reconhecemos que precisamos de ajuda ou não. Nós temos que reconhecer que precisamos de ajuda. Então, eu, quando comecei a ter esse pensamento de suicídio, de querer me lançar da minha varanda, e nem era eu sozinha, mas eu tinha em mente de fazer também com o meu bebê, não? Então aí eu entendi que eu precisava de ajuda.
Aí eu entendi que eu disse, chega, chega. Chega, eram perturbações dentro da minha casa, eram perturbações na minha mente, eram coisas que eu nunca cheguei a pensar. Porque a morte da minha mãe me abalou muito, 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 muito. Então, aí foi quando eu busquei e encontrei a igreja onde eu vou, não? E aí onde eu comecei a ter fome da palavra. Por isso que eu digo sempre, não é a igreja A, B ou C, mas sim é a palavra. Comecei a ter fome da palavra. Comecei a conhecer a palavra através não dos servos de Deus, pessoas que me apoiaram. E aí eu entendi que, por mais que eu quisesse avançar, quisesse tirar todas as opressões que eu tinha na minha mente, eu tinha que obedecer a Deus. E quando eu comecei a obedecer a Deus, eu vi tudo aquilo que era maligno sair da minha vida. Então, eu que era uma pessoa que eu posso dizer que eu tinha medo de bruxaria, confesso que eu tinha medo de bruxaria, porque eu acreditava nisso. E não é que nós não vamos ir fazer cuidado com isso, não. Mas eu tinha medo de bruxaria, eu tinha medo de muitas coisas. Também tinha o meu medo interior, não? Medo de ser criticada, medo de ser julgada, medo de ser... por exemplo, eu queria agradar a todo mundo. Eu não sabia dizer que não. Eu queria agradar a todo mundo, por quê? Porque eu era escrava. Eu era escrava do mundo e eu não sabia. Então eu não tinha voz nem voto. Eu fazia as coisas para agradar as pessoas. Mesmo às vezes agradando pessoas dentro da minha casa, mas eu fazia coisas para agradar as pessoas. Até que eu entendi que não. Através da palavra que me libertou, a palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos que entender que uma vez vindo os pensamentos negativos, uma vez vindo situações que vão nos desanimar, vamos lembrar lá atrás de onde Deus nos tirou. De como estávamos antes de começar a ouvir a palavra de Deus. E aí é onde vamos ter a nossa força. E também pedir a Deus que nos dê força. Ele nos vai dar força. Porque nós já enfrentamos lutas piores. Eu já enfrentei a morte várias vezes. Já enfrentei a morte várias vezes. Já vi a Deus várias vezes colocar a mão na minha vida. Então, é não desanimar no dia mau, mas sim lembrar o que Deus já fez lá atrás. Quando começamos a lembrar o que Deus já fez lá atrás, nós começamos a ter essa força de dizer assim, eu não aceito isso na minha vida, porque se Deus já fez coisas grandes lá atrás na minha vida, Ele vai fazer agora. Não é agora que Ele vai me deixar na mão. Deus já me livrou de muitas coisas. Então esse tem que ser o nosso pensamento. Então, eu, por exemplo, quando o pensamento negativo vem para me fazer desistir das coisas, eu lembro que Deus já me tirou muitas traumas da minha infância. Eu lembro que o Espírito Santo já me livrou da morte muitas vezes. Eu lembro que Ele me tirou todo o pensamento de suicídio que eu tinha na minha mente. Ele me tirou toda a falta de compaixão e amor que eu não sentia pelos meus. Ele me ensinou a amar as pessoas de uma forma que não tenho que fazer mal a mim mesma para mostrar aos outros que eu os amo, mas sim me ensinou primeiro a me amar antes de querer amar os outros. Então por isso que hoje, graças a Deus, pelo Espírito Santo, eu não tenho dependência de que outros venham me amar. Que se filhos te amam, se o teu filho não te ama, se o teu marido não te ama, se a tua esposa não te ama, tu não és feliz. Não. Hoje eu sinto uma pessoa completa. Por quê? Porque o Espírito Santo me completa. Não é que eu não vou ser feliz nem com o meu parceiro, ou com minha parceira, ou com meus filhos, ou com familiares. Não, não é isso. Mas te sentes satisfeita. Sentes que o teu mundo não está preso no amor de um parceiro, nem dos filhos, nem das coisas materiais, mas se sente que esse amor vem de Deus. Que Deus é contigo, venha o que vier. Porque nós sabemos que nós, aqui, o nosso corpo não é eterno. Então hoje os nossos familiares estão conosco, amanhã não estão. Mas Deus é eterno. Deus vai estar conosco todos os dias e Ele vai nos ensinar como amar os nossos. Como amar os nossos filhos, os nossos parceiros. Como amar as coisas sem ter que estar apegado a eles. Porque eu antes era apegado a coisas e a pessoas. Mas quando eu entendi que tinha que soltar e entregar na mão de Deus, para que Deus me ensinasse como amar as pessoas de uma forma que eu não tenho que estar aí apegado. Porque às vezes, falamos assim, se eu perder o meu filho, a minha vida acabou. Se eu perder o meu marido ou a minha esposa, a minha vida acabou. Quantas pessoas, quando se separam, vão diretamente fazer o suicídio? Porque pensam que pessoas ou coisas são o seu mundo. Mas quando nós entendemos que o nosso mundo é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, então nós não estamos apegados a coisas. Por isso que Deus multiplica cada vez mais. Porque nós entendemos que nós somos mortais, a nossa carne é mortal e a nossa alma é eterna. Então nós temos que entender isso. Que quando colocamos a Deus em primeiro lugar na nossa vida,
não estamos apegados a nada. Então por isso que Deus protege. Por isso que quando Deus pede para amar a Deus sobre todas as coisas, não é porque Deus está sendo egoísta. É porque uma vez entregando os nossos filhos na mão de Deus, o nosso marido nas mãos de Deus, a nossa casa, os nossos bens, tudo na mão de Deus, e não fazer essas coisas como o nosso Deus, porque depois se essa coisa, perdemos essa coisa, nós ficamos como que a nossa vida não tem sentido. Sabe quando perdemos esse familiar, pensamos que a nossa vida não tem sentido, igual quando eu perdi a minha mãe. Por quê? Porque colocamos essas pessoas como centro da nossa vida. Por isso que Deus diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque quando amamos a Deus sobre todas as coisas, fazemos obediência à sua palavra, a nossa família, tudo que é nosso, fica nas mãos de Deus. Então o maligno, o mal não toca. E nós estamos descansados com isso. Mas quando nós queremos proteger as pessoas da nossa maneira, é claro que o mal vai tocar, porque o mal sempre vai tocar aquele que mais nos dói. Aquele que mais nos dói é o que o mal vai tocar. Mas se tudo que nós amamos está nas mãos de Deus, ele não pode tocar, porque Deus diz na sua palavra, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aquele que obedece a Deus, o maligno não toca, o mal não toca. Então a nossa família está nas mãos de Deus. Se está nas mãos de Deus, não tem como a maldade tocar, não tem como bruxaria tocar, não tem como coisas assim podres tocar a nossa família ou em nós mesmos, porque estamos a obedecer. Por isso Deus pede para amar a Deus e sobre todas as coisas, porque quando amamos a Deus sobre todas as coisas, entendemos que não temos que estar apegado a nada, a ninguém, mas sim só ao Espírito Santo, ok? Então, no dia mau, no dia que pensas que Deus não vai fazer na tua vida, lembra que de onde Deus nos tirou. E lembra desse versículo, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Mantente firme de onde Deus te tirou. Agora estás aqui. Todo o que lutaste lá atrás, mantente firme, mantente em posição. Pera, Deus passou para te dar força, Ele vai te dar força, tu vais ver que essa força não vem de ti, essa força vem dele. Quando te sente mais decaída, é aí onde Deus te vai te dar força. Porque Ele diz assim, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Porque às vezes a nossa tendência na nossa cara, no nosso coração, é voltar onde estávamos antes. Olha, pelo menos antes de começar a obedecer a Deus, tu tinhas isso, mais o outro. Tu não tinha tantos problemas. Tu podias fazer isso, mais o outro. Mas isso é mentira do maligno. É mentira do mal. Por quê? Porque antes éramos escravos. Éramos escravos de pecado, éramos escravos de tudo que era mal, de tudo que nos oprimia. E era por isso que tínhamos até dinheiro. Tínhamos até prosperidade com coisas assim do mundo. Mas não éramos felizes, não tínhamos paz. Tínhamos perturbação. Não podíamos dormir. Por isso, quando vem o dia mau, analisa primeiro e o que Deus fez lá atrás. Coisas que Deus já te fez superar lá atrás. E aí tu vais entender que não é em vão seguir a Cristo, não é em vão obedecer a Deus, mas sim que tem momentos que é para nos dar estrutura, mas não desistir, ok? Então lembra esse versículo sempre. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Mantente firme. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Não vamos ser escravos de pecado outra vez. Não vamos ser escravos da opressão, da depressão, do suicídio, de tudo que era mal. Não. Vamos continuar lá em frente. Deus, nosso Deus é poderoso para nos dar força, para nos dar perseverança. Se falta força, peça a Deus. Mas não volte por esse caminho de onde Deus te tirou. Não volte por esse caminho. Não volte. Porque esse caminho era caminho de perdição. E nós mesmos sentimos lá dentro que esse caminho nos levava só à perdição. Ok? Então vamos fazer a nossa pequena oração e agradecer ao Espírito Santo por mais um dia. Meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse momento aqui eu oro, Pai, para que nós possamos lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. E não desistir, Pai, não desviar do caminho para outra vez voltar a essa velha vida. Esse caminho onde antes éramos escravos de pecado, escravos dos vícios, Pai, escravos de coisas malignas, Pai. Não deixe, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, eu repreendo agora tudo aquilo, Pai, que queira nos tirar dos teus caminhos, tudo aquilo que queira nos levar a desviar para o caminho mau, Pai. Abre o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo venha derramar sangue de Jesus sobre cada um de nós aqui presente, Pai. Para não deixar os teus caminhos, mas sim, meu Pai, para ser perseverantes. E que possamos lembrar tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, para que dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, Pai, venha ser plantada a tua palavra. Que cada dia tenhamos mais vontade de obedecer a tua palavra, Pai. E agradecemos por tudo, por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E pedimos nesse momento, Espírito Santo, vem nos renovar, porque a tua palavra diz que é através da nossa fraqueza que o Senhor venha se fortalecer em nós.
Então fortalece-nos, Pai. Dá força ao caído. Dá força, Pai. E não deixe que ninguém aqui saia sem libertação. Que ninguém aqui saia ainda com esse pensamento de derrota. Esse pensamento negativo, esse pensamento de suicídio, Pai. Mas que cada um aqui possa sair liberto. Cada um aqui possa sair com uma direção de como fazer e seguir a sua vida, Pai. Porque o Senhor é fiel, o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então, o que o Senhor prometeu através da sua palavra, o Senhor vai cumprir, Pai. Mas também nós temos que entender que temos que ser fortes e corajosos, principalmente no dia mau, Pai. Então nos dá essa força, nos dá essa perseverança, Pai. E arranca pela raiz toda a maldição, tudo aquilo que quer nos oprimir, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus, Deus é contigo, não desista. Mantente perseverando na oração, mantente em comunhão com Deus. E lembre de onde Deus nos tirou. Aí sim vamos ter força para ter essa força que só vem dele para poder lutar nos dias maus. Deus não desistiu de ti e nem Deus se esqueceu. Mas sim temos que entender que tem momentos que ele estrutura. Mas é Deus que nos dá força. Pede força para o Espírito Santo e ele vai te dar. Em nome de Jesus, tenha bom dia.